Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o templo em que foste visitada. Palavra da salvação. É normal que muitas vezes nós desabafamos o nosso coração com choro. E haja visto que muitos desses familiares, desses entes queridos, então choraram, derramaram lágrimas. E nós também aprendemos que esse chorar ou derramar as lágrimas não significa simplesmente esbravejar os céus ou a Deus pela perca ou pela falta desses entes, mas como forma de um clamor ou como forma de oração. Nós deparamos aqui através da primeira leitura do Apocalipse de São João, e ainda no domingo eu dizia que nós estamos contemplando através dessas leituras, desses textos sagrados, através da Eucaristia, uma época ou senão um tempo apocalíptico. O que significa? Sempre que nós falamos do Apocalipse, nós então traduzimos esta era, este tempo, esses textos, nós até traduzimos dessa forma de que é uma época muito difícil. Então, inclusive, os próprios textos trazem um medo, um certo pavor por tudo aquilo que está acontecendo, que poderá acontecer. Mas eu traduzia que os textos apocalípticos, ou senão o próprio Apocalipse do Evangelho de São João, das Sagradas Escrituras, não tendencia a isso, a amedrontar, a colocar um pavor, um medo no coração dos seus filhos. Mas, pelo contrário, a tendência é colocar em vigília, para que todos nós estejamos na expectativa da segunda vinda, porque esta é uma promessa de Jesus. E nós, cristãos católicos, acreditamos piamente que Jesus virá. Nós não sabemos nem a hora nem o momento. É por isso, então, que os textos, por isso, então, que a igreja, como a igreja peregrina, ela tendencia a se caminhar para Jerusalém terrestre. Então é tida e feita esta alusão como a igreja padecente, como a Jerusalém terrestre, mas tendo em vista a Jerusalém celeste. Para lá é que todos nós vamos caminhando, é para lá que todos nós peregrinamos. E o texto diz, na primeira leitura do Apocalipse de São João, de que ninguém poderia ter esta competência, esta força para romper os selos. É normal que a gente entre numa igreja e encontre um cordeiro deitado sobre um livro e que há 7 selos. Às vezes é expresso no altar, ou no retábulo, ou em algum outro canto da igreja. Isso para dizer que o único enviado com tanta força para romper esses 7 selos, então justamente nosso Senhor Jesus Cristo, que foi enviado. Então, por isso aquilo que nós acreditamos, que de fato rompeu-se as cortinas do tempo, sobretudo naquilo que diz respeito às trevas, o pecado, a escuridão, para dar-se lugar à luz. Portanto, Cristo, com esse enviado do próprio Deus, como esta luz, então veio com esta missão, dissipar as trevas, romper esta cortina e destravar esses selos, que ninguém mais poderia destravar. E é por isso então que estas igrejas, em tantas partes, anunciadas pelo próprio Apocalipse, todas elas estão assistidas pelo Espírito, como um grande canal, onde a graça de Deus passa pelos sacramentos, para que todos nós que procuremos esses sacramentos ou esses sinais, sejamos cada vez mais purificados, ou sejamos cada vez mais aptos, ou estejamos cada vez mais aptos para acolher os mistérios salvíficos do próprio Deus. Ainda no domingo passado eu dizia que quem não quer ser santo, então não precisa vir à igreja, não precisa vir à missa, não precisa ter missa de sétimo dia, dos entes queridos, não precisa rezar o terço, que tudo isso é uma busca constante
de nós que somos peregrinos nesta igreja padecente, para vivermos o mistério da santidade. E eu digo sempre também, que quando nós rezamos o Pai Nosso, nós pedimos ao Senhor que venha a nós o vosso reino. O reino de Deus não é outro, senão o reino de paz, o reino de amor. Portanto, não está ali, diz o próprio Evangelho, acolá, ele está dentro de nós. Portanto, nós é que vivemos isso, nós é que promovemos esse mesmo reino de paz. Justamente como sinal desses selos que foram rompidos por nosso Senhor Jesus Cristo, para nós vivermos a grande dádiva de Deus, se fazendo em Cristo, como é conhecido pela igreja, como o rosto da misericórdia de Deus. Então, a igreja, Cristo é então a ternura de Deus, é o rosto ou é a misericórdia de Deus encarnada em nosso meio. Depois falava no início em relação ao choro, que o choro pode ser um clamor, e é por isso então que Jesus também chorou quando viu Jerusalém, sobretudo Israel, que era considerado como a menina dos olhos de Deus. Então tudo que Deus deveria fazer acontecer, como Deus, recaía sobre Israel. Por isso que nos textos sagrados se fala tanto de Israel, fala tanto de Jerusalém, a cidade santa, a cidade, não é, sagrada aos olhos de Deus e aos olhos de todo o povo dos judeus. E é por isso então que Jesus vai dizer que quando ele aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Por que que começou a chorar? Porque houve a rejeição, justamente daquele que veio para destravar, para tirar os 7 selos, para então proclamar um tempo da ação de graças, ou seja, Deus veio lhes visitar e não foi aceito. E depois Jesus, que nesse desabafar se diz: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, viu? Agora, porém, isto está escondido aos teus olhos, que não consegues. Está tão cheia de si, está tão vaidosa por achar que de fato é a menina dos olhos de Deus. Então dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra. É outra expressão muito característica, muito típica do profetismo, do dom do profetismo, que é um dos efeitos que nós recebemos do batismo. Não é profetizar desgraças, não é profetizar misérias, tragédias, mas é prevenir um povo que não venha recair sobre este povo tamanhas tragédias. É por isso então que Cristo chora, Cristo lamenta e Cristo aconselha, de que se Jerusalém se convertesse, se não estivesse tão cheia de si, então talvez teria aberto e acolhido aquele Jesus que é o clamador que traz consigo a bandeira da paz. Nem por isso Jerusalém acolheu. E é por isso então que Jesus, ao mesmo tempo que traz a luz, mas ele profetiza: se não abres o coração, então haverá dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e aos teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Mais uma vez, trazendo essa certeza que Jerusalém não é só a cidade de Israel, uma cidade de Israel, mas Jerusalém é a igreja. Por isso que eu dizia que esta aqui é a Jerusalém terrestre, que peregrina. E Jesus visitou não. Jesus visita tantas vezes, através dos sacramentos, e de forma tão especial, através do sacramento da Eucaristia e da penitência. Quantos de nós reconhecemos isso? Quantos nós recebemos? Se não recebemos, não é negligência de Deus, mas da nossa parte. Temos o coração endurecido, haverá um dia que, de fato, tudo isso será destruído, que é o nosso corpo mortal. Mas Deus quer a nossa alma, o nosso espírito imortalizado, ou seja, não a nossa parte biológica, mas a parte espiritual. Enquanto nós vemos, as duas partes vivem juntos, peregrinando. Mas quando nós passarmos desta, então é o nosso espírito, é a nossa alma que será elevada, justamente para ser introduzida nessa Jerusalém terrestre, para receber a recompensa, que é a contemplação da face
do amor e da misericórdia de Deus. Enquanto vivemos, tinha o prefácio do dia dos finados, que dizia o seguinte: vivemos na penumbra da fé, mas nem por isso Deus quer ser um mistério, Deus quer estar longe dos seus filhos. Embora falamos que é uma penumbra, porque é fé, nós ainda vemos as coisas veladas, mas haverá um dia em que nós veremos Deus tal como Ele é. Esta é a realidade da Jerusalém do alto, ou a Jerusalém celeste, a casa do Pai. Que assim seja. Amém.